Quais são as coisas que a gente precisa lembrar? Olha só. Os verbos oxítonos, né? Os verbos oxítonos com pronome átono permanecem com acentuação, dado que o pronome não conta na palavra. Ó, animala, fê-lo. Fê-lo é fez ele, tá? Algumas oxítonas aceitam dupla grafia quanto ao acento e ao circunflexo, ao agudo e ao circunflexo, ó. Crochê e crochê. Você já deve ter ouvido isso, né? Assim, fulano faz crochê muito bem. Fulano faz crochê muito bem. E aí você fala, uai, mas é crochê ou crochê? Meu Deus do céu. Os mais antigos gostam de falar crochê. Assim, é uma questão só. Eu acho que é muito uma questão de onde você veio, né? Em São Paulo se fala muito crochê. Aqui em Brasília a gente fala crochê. Então, mas varia, tá? O que mais, ó? Os verbos ter e ver, assim como seus derivados, quando na terceira pessoa do plural, singular também nos derivados, são acentuados, ó. Tem é plural, vem é plural, detém é plural e detém é singular, porque aí você muda, né? Então aqui, ó, nesses casos aqui, eu digo para vocês que é um acento diferencial, só acontece para ser diferencial, ok? Então, ó, diferencial. E aqui, ó, é por serem oxítonos, tá? A palavra Piauí, como eu disse para vocês, é acentuada por outra regra, tá? Regra especial dos hiatos. A regra especial dos hiatos, a gente vai ver no final, é a última coisa que a gente vê. Ela vence todo mundo. Ela passa por cima. Então eu vou ter paroxítonas que não seriam acentuadas por serem paroxítonas sendo, oxítonas que não seriam sendo também, tá? Então a gente vai perceber que há uma regra que passa por cima de todas as outras. Então este é o principal pega que a gente vai viver nessa vida de hoje. Tudo bem? O que mais que a gente vai ter? Vamos lá, agora para as mais numerosas. Inclusive sempre vale esse discurso, né? Que é um discurso que eu gosto muito porque eu lembro muito do meu começo com aula de... com as famosas aulas de acentuação. Eu era péssimo em acentuação no sentido de decoreba. Todas as vezes que eu ia dar aula, isso já formado, eu tinha que, até porque a gente não estuda isso na universidade, né? Eu tinha que ficar procurando as regras. Até um dia que falam, Wagner, toma vergonha na sua cara, ó o professor que você está se tornando. Como é que você não vai saber regra, né? E aí eu peguei e decorei. E eu peguei e decorei literalmente, assim. Eu cheguei lá e fiz uma decoreba daquelas boas, tá? Então é isso que você precisa decorar. E hoje o que a gente entende? 70% das palavras, mais ou menos, são paroxítonas. Quase todas as palavras inventadas, os neologismos, que são um assunto da próxima aula, eles são necessariamente palavras paroxítonas. A gente quase não cria mais palavras oxítonas, salvo verbos, né? Paroxítonas menos ainda, porque é muito estranho pra gente. 70% das palavras em português, aproximadamente, são paroxítonas. 25% são oxítonas, né? E 5% são paroxítonas. A maior parte das paroxítonas, das proparoxítonas hoje, estão concentradas em palavras específicas, né? Palavras técnicas, palavras de áreas muito específicas, tá? A gente tem muitas em português por conta disso, né? No estudo da língua portuguesa, porque são palavras um pouco mais técnicas. E aí a gente vai pensar o seguinte... O que eu recomendo? Ó, eu recomendo que você pense o seguinte, fora as terminações, olha só que coisa doida, ó, fora as terminações em A, E, O, A, E, O, em, ens e ditongos, ei, el e oi, todas as outras paroxítonas são acentuadas. Ah, Wagner, como assim? Ó, todas as paroxítonas são acentuadas. Foi assim que eu decorei. Então, ó, tirou isso, é fora, tá? Então, exclui-se isso aqui de riba, todas as paroxítonas são acentuadas.
É o melhor jeito que eu encontrei para decorar isso aqui. Mas isso é lógico, foi um jeito que eu encontrei para decorar. Existem outras formas de se decorar? Sem dúvida. Por exemplo, existe uma frase, aquelas construções que a gente faz, né, assim, que você faz uma construção mnemônica para lembrar, que eu tenho uma que não é minha, né, na verdade muita gente usa, mas eu a conheci por meio de uma amiga que deu aula comigo no Estratégia, em que a gente tinha o seguinte, ó, um ditongo, linurchão, PS. Isso aqui engloba todas as terminações das paroxítonas que são acentuadas. Todas as terminações das paroxítonas que são acentuadas estão nesta construção. Ó. Acentuam-se as terminadas em L, dócil, ó o L aqui, ó. Fóssil, réptil, amável. Em I, júri, táxi, tênis, lápis. Em N, líquen, hífen, pólen e cânon. U ou US, bônus, humus, vírus, lótus. Em R, ímpar, açúcar, alfójar, aljofar e néctar, ok? Em X, ó, tórax, córtex, ônix, látex, ok? Que mais? Em PS, bíceps, tríceps, quadríceps. Em an ou em ão, ímã, órfão, órfã, sótão. Álbum, fórum, pódium. Álbuns, fóruns, pódiums. E em ditongos abertos, ei e ia, né? Na verdade, em ditongos abertos, ditongos mais para fechados, né? Assim, a gente vai trabalhar com esse ei, né? Assim, então, aqui são mais para fechados. A gente tem aqui os ditongos, ó. Ditongo. História, hockey, ei. Testeis, escrever 6. Todos seguidos, ou não de S. O único detalhe do seguido ou não de S, as terminadas em N, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? O que eu recomendo? Um ditongo linurchão PS. Você matou todo mundo. Vai desse jeito. É o jeito melhor. Não precisa ficar decorando uma por uma. Vai no um ditongo linurchão PS. Um ditongo linurchão PS. Um ditongo linurchão PS. Acentuam-se quais? Um ditongo linurchão PS. Ok? Bora lá? Vamos em frente. Agora aqui as nossas colocações, né? Algumas paroxítonas também aceitam dupla acentuação, agudo ou circunflexo, ou então fêmur ou fêmur. O novo acordo ortográfico, não precisa se preocupar que a gente tem uma aula disso, tá? Os ditongos das paroxítonas não são mais acentuados, ó. Assembleia, ideia, jiboia, heróico, assembleia de novo não, Coreia, Odisseia, tudo isso aqui perdeu o acento. De onde veio isso? Segundo o The New Accord, né? Aqui, ó. The New Accord foi ótimo, né? The New Right in the Portuguese, ok? Então, o novo acordo ortográfico. Meu inglês é péssimo, gente. Mentira, de vez em quando eu acerto. Então, a gente perdeu o acento do ditongo das paroxítonas. Os terminados é outra coisa, tá? Os terminados mantém. A gente tirou o ditongo dali. Assembleia, o acento era no EI. Coreia, também, mesma coisa. As palavras terminadas em EN, com plural só em S, não são acentuadas. Contudo, aceitam-se 2 plurais para elas. Por exemplo, ó, a palavra hífen é acentuada. Então, ó, hífen é acentuada. Só que quando você joga para hífens, perde. Aqui é porque, ó, oxítonas,
as terminadas em ENS são acentuadas, por isso que não tem acento, ó. Ó, a prova daquela ideia que eu falava para você decorar as oxítonas e todas as que não forem aquelas terminações foi, né? Não são acentuadas no caso das paroxítonas. Só que aí a gente consegue fazer, por exemplo, ó, hífenes, ou seja, eu crio uma outra terminação. A nasalização final dessas palavras causadas pelo M não contam para a regra, né? Não conta, no caso, a nasalização, para a regra de acentuação. Então, cantam, ainda que seja aqui um ditongo, a gente chama de ditongo vocálico, né? Nesse caso aqui, um ditongo acidental, não vão funcionar ali. Não vai ter cantam, né? Cantam, não vai ter o acento. Ok? Tudo bem? Aí a gente passa para quem? Pro amor da vida de vocês. Qual é o amor da vida de vocês? Estamos terminando, hein, gente? Segura um pouquinho aí. Qual é o amorzão da vida de vocês? O amorzão... Opa, perdão, acabei escrevendo aqui. Correia, na verdade, saiu errado. Perdão mesmo, gente. Coreia. Eu falo uma coisa, escrevo outra, devo estar doidão. Mas é isso. Correia, não é correia, tá? Correia... Também não tem acento. Então, o que a gente vai ter aqui? Olha só. Acentuam-se todas as proparoxítonas. Aqui é a vida, né, gente? Todas as proparoxítonas. Independente da terminação dessas palavras. Árabe, cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, hidráulico, dinâmico, êmbolo, excêntrico, fôssemos, cômodo, topônimo. Então, ó, todas essas aí construídas a partir de uma outra história, né? Assim, a regra sonho de todo mundo era exatamente essa, né? O que acontece? A gente cobra essa regra normalmente com palavras que são falsamente escritas com acentuação. A gente vai percebendo isso aí também, muito presente nesse meio. Proparoxítonas, todas acentuadas. Para terminar, eu vou trazer a parte mais importante. Roda, roda, Jequiti. Então, o que acontece? Parte mais importante da nossa aula. Regra mais importante. Vamos lá, ó. Regra ouro. Qual é a regra ouro que a gente vai ter? Tá? Então, a gente vai pensar o seguinte, ó. Então, regra ouro. Ah, rapaz, eu fiquei aprendendo a fazer essas coisas assim, ó. Ouro. Ok? Regra de ouro que a gente vai ter. Qual é? Regra de ouro que a gente tem hoje é regra especial de acentuação dos hiatos. Regra especial de acentuação dos hiatos. É aqui que nós temos a maior parte das cobranças, tá? Então aqui, ó, está localizada a maior parte das questões, certo? A maior parte das questões. O que interessa pra gente aqui? Essa fica com a gente como sendo a nossa última regra de hoje, né? Então, assim, a gente vai fechar com aquilo que é mais importante para a nossa vida. Nós vamos literalmente fechar com a regra que é mais cobrada, mais importante no sentido de cobrança, tá? O que acontece? Os hiatos, eles têm uma regra especial. Vou ler para vocês aqui, ó. A regra especial... Opa, peraí. Deu uma mini treta, só um segundinho aqui que eu já resolvo, ó. Já resolvi. Então, a gente volta aqui agora. Seguinte. Então, a gente tem o seguinte aqui. A regra especial de acentuação dos hiatos nos diz que... Veja bem aí, ó. Nos diz que serão acentuados os I e os U tônicos dos hiatos quando esses I e U tônicos ficarem sozinhos na sílaba ou forem acompanhados de S.
Wagner. Ou seja, você vai ter que saber separação silábica, hein? Vamos lá. A palavra saúde é uma paroxítona terminada em E. Não seria acentuada. Só que aí quando eu separo, ó, eu tenho sa-u-d. Regra especial. País é uma oxítona terminada em IS. Não seria acentuada. Regra especial. Mesma coisa com Piauí. Mesma coisa com AI. Regra especial. Egoísmo, ó. E-go-is-mo. Sa-i-da. Perfeito. Só que não seria perfeito, porque temos exceções. Quais serão as exceções? As exceções que nós temos aqui são as seguintes, olha só. As exceções que nós vamos ter são duas exceções. Duas muito importantes, ó. Não acentuamos mais o I e o U. Deixa eu trocar de cor, porque eu gosto de misturar cor, vocês sabem disso já. O I ou o tônico dos hiatos, se eles estiverem em posição de paroxítona e antecedidos de ditongo, ó. Feiura, não tem mais. Baiuca, não tem acento. Porque eles estão em posição de paroxítona antecedidos de ditongo. Além disso, não importa qual vai ser o ponto, se eles vierem possedidos de quê? NH. Se eles vierem antes do NH, não serão acentuados. Por isso que rainha não tem acento, moinho não tem acento, mainha não tem acento. Essa regra você precisa decorar. E lógico, fazer todos os exercícios possíveis na sua vida de acentuação. Com relação ao português, sempre vale destacar, e sempre vale destacar mesmo o seguinte... há uma diferença muito pequena na forma de cobrança. Então, os exercícios são muito possíveis de serem aproveitados de forma geral. Certo? Então, estamos encerrando aqui a nossa primeira aula de português do zero. Né? Já faço mais uma vez o convite a vocês para que me sigam aqui no meu Instagram. Meu Instagram tá bem aqui, ó. Português do zero, tá? @Prof. Wagner Santos, né? Peço que vocês segurem um pouquinho aí, que eu vou só parar a nossa gravaçãozinha aqui. Peço que vocês esperem só um trisquinho, beleza? Vamos lá.